Então, muito boa tarde a todos. Esta é mais uma sessão do Laboratório de Investigação do Mestrado em Ciência das Religiões da Universidade de Lusófona. Chama-se Religiões e Espiritualidades. Nesta terceira série, vamos ter hoje o mestre André Leiria, que vai falar sobre a importância da religião para o florescimento do ser humano. O André é mestre pelo ISPA, um Instituto Superior de Psicologia Aplicada, portanto em Psicologia, mas na área de religião. Pelo menos a sua dissertação foi nesse sentido. E com a próxima sessão, que será no dia 4/7, nós fecharemos esta série, então, até às férias do verão. Portanto, vou relembrar só como é que funciona. Nós normalmente temos cerca de 20 minutos, talvez hoje seja um pouco mais, para apresentar. O convidado vai apresentar o seu tema, e eu peço, portanto, a todos os alunos e investigadores e pessoas que estão a acompanhar que tomem notas, se quiserem colocar questões. Estão-me a ouvir bem? Tá, ok. Questões, ou então levantam a mão e eu darei a oportunidade, darei a palavra para colocar questões ao nosso orador, para termos alguma interação, algum debate sobre a matéria. Ok? Então, faça favor, André, o tempo é seu. Confirmem-me só se estão a ver. Sim, sim. Ok. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Bricelino por este convite para poder partilhar o meu trabalho. E então vou começar a partilhar convosco. Digam-me só se estão a ver em tela grande. Eu penso que sim. Sim, agora sim, okay. Agora sim. Muito bem. Então, o trabalho que vos venho apresentar faz parte da dissertação que eu defendi em 2018 para a obtenção de grau em Psicologia Clínica, grau de mestre em Psicologia Clínica. Teve como objetivo verificar ou analisar a possível relação entre a prática religiosa e o modelo de bem-estar espiritual e o modelo de florescimento psicológico. Aquilo que vos trago hoje é a parte que se direcionou mais para o florescimento psicológico, deixando para trás o outro modelo que não será aqui apresentado. Neste sentido, aquilo que eu me predispus a partilhar convosco é exatamente começar aqui a falar um pouco dos conceitos de espiritualidade e religiosidade. Não me vou alongar muito, são conceitos que têm muitas definições, então eu tentei aqui ir em busca de uma outra que, para nos ajudar aqui a compreender aqui tudo o que nós temos para falar. Vamos falar aqui um pouco de motivação para a religião, depois passo para os modelos conceptuais de bem-estar para chegar então ao florescimento, depois cruzo a informação para chegar aos meus objetivos e por aí fora até às conclusões e por fim quis fazer aqui uma pequena ponte daquilo que eu estou neste momento a investigar e a trabalhar, uma pequena ponte só. Neste sentido, passo já para uma questão que eu gostava de partilhar convosco. A bateria de testes que eu apliquei tinha 3 questões de opinião e uma delas era esta. Escolha a afirmação que melhor descreve, na sua perspectiva, a relação entre os conceitos de espiritualidade e religiosidade. A espiritualidade é um conceito mais abrangente e inclui a religiosidade. B, a religiosidade é um conceito mais abrangente e inclui a espiritualidade. C, ambas são o mesmo conceito e sobrepõem-se completamente. Ambas sobrepõem-se parcialmente, isto é, têm aspectos em comum, mas não são o mesmo conceito. E se a espiritualidade e a religiosidade são conceitos completamente distintos. Eu gostaria de saber se alguém tem aqui uma opinião, gostasse de partilhar, se quisesse dizer qual delas é que se identifica mais. Eu julgo que é a A, quer dizer, parece para mim que é a A, não sei. Considera que é a A? Perfeito. Sim. Mais alguém que queira partilhar? Não? Ok. Pronto.
Relativamente às respostas que eu obtive, verificou-se que os indivíduos que responderam ao meu questionário, ao meu inquérito, inclinaram-se para a D. 37% indicam que realmente são conceitos que se sobrepõem parcialmente, têm coisas em comum, mas não são o mesmo conceito. No entanto, a A, que a espiritualidade é mais abrangente e inclui a religiosidade, e depois a C, que os conceitos sobrepõem-se completamente também, desculpe, a C não, a E, que ambos os conceitos são completamente distintos, também se demonstraram aqui alguns resultados. Isto vai ao encontro daquilo que nós encontramos na literatura. Na literatura conseguimos encontrar diversas definições para ambos os conceitos. Temos conceitos que polarizam, temos definições que polarizam, temos definições que se assemelham, que sobrepõem. Portanto, não conseguimos chegar aqui a um consenso por serem variáveis muito complexas e que envolvem muitas dimensões. Então, torna-se aqui um pouco complicado chegar a uma conclusão exata do que é um e do que é o outro. Então, o que é que eu pensei? Vamos falar aqui um pouco sobre religiosidade, depois falamos um pouco sobre espiritualidade e assim seguimos. Então, as religiões possuem a sua gênese em tradições espirituais autoritárias que transcendem o indivíduo e remetem para realidades superiores a si mesmo, dentro das quais se inserem. Estes componentes que estamos a falar são de cultura e fé, componentes institucionais e organizadas, experiências ritualizadas, normas e grupos conectados com o que as pessoas entendem como entidades transcendentes. Estamos a falar aqui de um sistema de crenças onde o indivíduo pode experienciar a espiritualidade num determinado contexto onde se sentem amparados e seguros. A Associação Americana de Psicologia dá aqui uma definição em 2013 do que considera ser a religião, que é a busca da significância que ocorre no contexto das instituições estabelecidas, que são projetadas para facilitar a espiritualidade. Esta significância refere-se a uma multiplicidade de objetos que podem ser desde psicológicos, desde sociais, físicos ou até mesmo espirituais. Um exemplo de cada um. Psicológicos falamos, por exemplo, no controle de impulsos, sociais falamos de pertença ou até mesmo identidade, e físicos falamos de longevidade e morte. Este sistema de crenças também pode fornecer ou fornece uma visão do mundo, que contempla sistemas globais de significado moral, desde o nascimento até à morte. Enquanto estas autoridades competentes, que referi há pouco, fornecem orientações claras sobre o que é verdadeiro e válido, permitindo também a distinção do que é entendido como sendo falso. A religião é também vista como um comboio de apoio. E embora as pessoas que compõem este comboio possam mudar, podem não ser sempre as mesmas, o indivíduo sabe e conta com a assistência de um grupo de indivíduos de mentalidades semelhantes e que partilham um conjunto de valores e uma determinada visão do mundo, ou seja, têm a mesma visão do mundo. Quando estão, por exemplo, quando têm algumas situações mais graves, como doenças, tudo mais, sabem que ali conseguem ter esse apoio que este conceito de comboio de apoio refere. Depois, no que concerne aqui ao conceito de espiritualidade, estamos a falar de um conceito multidimensional, estamos a falar de um conceito que, tal como eu disse há pouco, é também muito difícil de definir, dados os seus inúmeros significados. Esta definição pode ser compreendida diferentemente por pessoas distintas, pode ocorrer num contexto religioso, pode também ocorrer fora dos limites religiosos tradicionais. Portanto, definir espiritualidade pode ser difícil, principalmente por causa disto mesmo, porque cada um de nós tem uma vivência espiritual e aquilo que se verifica na literatura, e isto está escrito, que eu vou dizer, é que muitos dos investigadores que escreveram sobre este conceito o fizeram livremente, baseado na sua própria experiência pessoal. Depois tem aqui o conceito de espiritual, que se refere a qualidades morais superiores com algumas conotações religiosas e faculdades superiores da mente. Aqui referimos-nos à natureza essencial dos seres humanos, estamos a falar de propósito, percepção e estado mental. No que concerne ao conceito de espiritualidade, falamos aqui também de uma relação de alguém que busca
com a busca do sagrado e que envolve a autotranscendência. Esta busca não se refere apenas a Deus ou a poderes superiores, mas também a outros aspectos da vida que são percepcionados ou percebidos como manifestações ou incutidos de qualidades divinas, como a transcendência, imanência, infinitude. Também podemos definir a espiritualidade como todas as tentativas de encontrar o significado, o propósito e a esperança em relação ao sagrado. Pode ser também definida como um princípio animador ou vital que dá vida, transcendendo o material e o mecânico. Portanto, como podem ver, temos aqui várias definições, não tornando fácil a chegar a uma só. E não sei se faz sentido ter uma só, na verdade. Depois, partindo aqui um pouco das motivações para a religião. Trago-vos aqui o conceito de motivação religiosa do autor, do investigador Gordon Allport, dos anos 60, em que dividia, portanto, identificava aqui motivações intrínsecas e motivações extrínsecas. Um indivíduo que tivesse motivações extrínsecas relativamente à religião era um indivíduo que procurava segurança, conforto, algum suporte social, enquanto que um indivíduo com motivações intrínsecas verificava-se que tinha um compromisso mais forte com a religião. A fé possui aqui uma importância central, não é? Se fizermos aqui uma comparação entre prática coletiva e prática privada, o que se verifica dentro deste modelo, dentro desta investigação, é que as pessoas com motivações mais extrínsecas dão mais valor a estas práticas religiosas públicas ou coletivas, exatamente porque veem na religião a busca ou um meio útil para um determinado fim. E quando falamos a busca para um determinado fim, eu vejo isso como algo eventualmente positivo, nomeadamente a questão do suporte social. Existem muitas pessoas que veem no serviço religioso não necessariamente aquilo que veem do ponto de vista religioso, mas sim daquilo que encontram no ambiente. Portanto, esse tal suporte social que falei há pouco. Do ponto de vista individual, do ponto de vista intrínseco, estamos a falar de pessoas de que conseguem visualizar a religião para além das portas dos templos, pessoas que vivem a religião fora dele, não necessariamente aquilo que fazem dentro do templo fazem fora, mas sim percepcionam que existe que a religião na verdade vive-se fora deles. E então consegue-se perceber aqui esta diferença. No entanto, mais tarde, portanto estamos a falar dos anos 60, mais tarde foram feitos alguns estudos que conseguiram encontrar uma correlação entre as duas motivações, criticando então este modelo, exatamente porque podemos ter uma pessoa de facto que só tenha, que seja direcionada para motivações intrínsecas, outra para extrínsecas, mas também encontramos pessoas que tenham ambas as motivações. Temos uma pessoa que tem a religião ou a fé como central na sua vida, que seja muito comprometida, no entanto também pode ver a religião como um apoio, como uma segurança, como um suporte social. Mudando agora aqui um pouco de assunto, falando agora dos modelos conceptuais de bem-estar. Os psicólogos têm vindo a conceptualizar este conceito, este construto, este conceito de bem-estar de várias formas. Estamos a falar de mais um conceito multidimensional, também com muito pouco consenso dentro da comunidade científica, mais consenso do que da espiritualidade, obviamente, mas falamos de um modelo, ou de um conceito, aliás, com implicações dos aspectos psicológicos, sociais, físicos, ambientais e até espirituais. Estamos a falar de modelos de bem-estar que se assentam sobre perspectivas já muito antigas, desde a antiga Grécia. Falo das orientações hedónicas e orientações hedmónicas. E é um pouco disso que eu quero partilhar convosco, para depois chegarmos realmente aqui ao conceito de florescimento psicológico. Começando então pela perspectiva hedónica. Estamos a falar aqui de uma perspectiva que se expressa de diversas formas e está relacionada com os prazeres físicos, os desejos, os interesses do indivíduo. Estamos a falar de um prazer momentâneo que fica a curto prazo. Estamos a falar de uma ida ao cinema, de uma relação sexual, de algo que inicia e termina em curto espaço de tempo. E é a partir desta perspectiva que surge o conceito de bem-estar subjetivo.
está associada à forma como o indivíduo desenvolve a sua vida, tanto a nível afetivo como cognitivo. A satisfação com a vida apresenta uma associação com as necessidades básicas, que devem ser satisfeitas primeiramente, enquanto que as necessidades psicossociais vão influenciar os níveis de afeto. Este processo torna-se fundamental quando as necessidades básicas se encontram satisfeitas. Depois temos então a perspectiva eudemónica. A perspectiva eudemónica expressa-se de formas... A perspectiva eudemónica expressa-se... desculpem lá, agora baralhei. A perspectiva eudemónica suporta a ideia de que o bem-estar não fica só num curto espaço de tempo, mas não tem um final anunciado, digamos assim, mas verifica-se ao longo do tempo. Portanto, não procuramos um resultado, um final, mas sim um processo que se vai desenvolvendo ao longo da vida e que nos proporciona aqui um potencial do ser humano. Falo, por exemplo, enquanto que o primeiro falamos de uma ida ao cinema, de algo que acontece no momento, aqui já falo, por exemplo, de tirar uma formação que possa ajudar-me a desenvolver enquanto ser humano, enquanto pessoa e na minha carreira, a nível profissional. A esta perspectiva está associado o conceito de bem-estar psicológico, que está associado à realização também do potencial humano e a uma significância, a uma vida significativa, com, portanto, 6 dimensões que são propostas e estão ligadas às teorias dos antigos gregos. E são elas a autoaceitação, as relações positivas, a autonomia, o propósito de vida, o crescimento pessoal e o domínio do meio. Então, falando agora de florescimento psicológico. O florescimento psicológico, ou melhor, esta ideia do florescer começou a ser falada e desenvolvida por este investigador, Corey Keyes, que começou a perceber que para um ser humano florescer, estas dimensões de bem-estar tinham que apresentar níveis muito elevados. Ou seja, não chega só a termos relações positivas, ou seja, relações positivas nestas dimensões, mas sim que estas dimensões apresentem valores, graus, níveis bastante elevados. E já foram desenvolvidos alguns modelos de florescimento psicológico. Aquele que eu escolhi foi desenvolvido por Martin Seligman. Martin Seligman foi realmente o impulsionador da psicologia positiva. Ele desenvolveu mais esta área da psicologia quando foi presidente da Associação Americana de Psicologia, em 1998. E ele começou a desenvolver a sua teoria de felicidade, que ele chamou felicidade autêntica. Ele dizia que para uma pessoa alcançar a felicidade, esta felicidade teria que ter altos níveis de emoções positivas, envolvimento e significado. O que é que estamos a falar? Estamos a falar, no caso das emoções positivas, estas estarem associadas à capacidade de ser otimista, percepcionar o passado, o presente e o futuro numa perspectiva construtiva. Quando falamos em envolvimento, está associado a momentos de flow, momentos prazerosos em que se perde a noção do tempo, e quanto mais se experienciam estes momentos, maior é a tendência para elevar este bem-estar. Por exemplo, dando um exemplo, para quem toca um instrumento, quando já não precisamos de olhar para uma pauta e tocamos uma peça, nós provavelmente vamos nos esquecer do tempo, entramos em flow. Quando, por exemplo, fazemos uma apresentação e alguém no fim pergunta-nos como é que tu te sentiste durante a apresentação? Naquele momento começamos a pensar e eu digo, senti-me bem, mas só naquele momento é que eu estou a pensar, porque durante a apresentação entramos em flow. E depois o significado. Ter um propósito e significado para cada pessoa é importante para vivenciar uma experiência com felicidade. Este significado concede ao indivíduo um motivo para a sua vida e um propósito maior em si. No entanto, ao desenvolver esta teoria e a aplicá-la, começou a perceber que existiam aqui algumas lacunas. Algumas lacunas exatamente porque as pessoas que apresentavam os resultados demonstravam que no momento em que estavam a responder àquele inquérito tinham um estado de espírito, uma semana depois, se fossem responder novamente, já tinham outro. O facto de eu estar aqui feliz por estar a partilhar este trabalho convosco não significa que eu esteja no modo geral feliz, porque eu saio daqui e lembro-me que não tenho carro porque se partiu e porque não consigo trabalhar. Vou dar um exemplo. Isto significa que se há uma parte da minha vida, se há uma dimensão da minha vida que não está bem, significa que eu não consigo ter os níveis elevados. Portanto,
não consigo chegar a tal felicidade autêntica que o autor defende, e então aí começou a desenvolver o seu conceito de florescimento psicológico. E aqui acrescentou mais 2 dimensões: as relações positivas e a realização pessoal. Relações positivas é direcionar o tempo para relacionamentos bem-sucedidos, e estamos a falar de relacionamentos do modo geral, o que vai aumentar o sentimento de suporte, alavancando diretamente a percepção do bem-estar. Na realização pessoal, falamos que ter metas e ambições na vida podem suportar o indivíduo ao alcance de circunstâncias que lhe proporcionem um senso de realização. É importante que o ser humano tenha estas metas, tenha estas ambições e lute por elas exatamente para se sentir realizado. Ao visar estas metas de forma realista e aplicar o esforço necessário, permite obter a sensação de satisfação e objetivo cumprido. Temos então aqui um modelo que o autor desenvolveu. Ele chamou-lhe PERMA, que é o acrónimo, tem a primeira letra de cada uma das dimensões, faço aqui a ressalva para mim, que é significado e accomplishment, que é a realização pessoal. E apresento-vos aqui um modelo já mais recente, que às 5 dimensões iniciais foi acrescentada uma, que é a vitalidade. Além de todas elas, temos que comer bem, temos que nos movimentar regularmente e temos que dormir profundamente. Vamos ter agora que voltar aqui um pouco atrás, porque na altura em que eu desenvolvi a minha dissertação não tinha havido esta atualização, e Butler e Kern foram duas investigadoras que agarraram no modelo do PERMA e acrescentaram 4 dimensões que acharam que seria pertinente. E criaram esta escala multidimensional, que foi aquela que eu utilizei e que muitos colegas utilizaram, porque elas adicionaram 4 dimensões, que são emoções negativas, saúde, solidão e bem-estar geral. A versão em inglês diz sadness, ela para português foi traduzida para solidão, eu mantive. Em termos de happiness, foi traduzido para português como felicidade, eu não me fez sentido, na minha dissertação alterei para bem-estar geral. Portanto, se para uma pessoa florescer precisa de ter altos níveis de emoções positivas, envolvimento, realização pessoal, relações positivas, significado, saúde e bem-estar geral, tem que ter baixos níveis de emoções negativas e baixos nível de solidão ou tristeza. Partilho convosco aqui uma frase do autor, que é o facto de nós diminuirmos o que é negativo não potencializa o que é positivo. Ou seja, no caso das emoções, o facto de eu diminuir a frequência dos meus pensamentos negativos não vai automaticamente aumentar os meus pensamentos positivos. Temos de fazer por isso. Então, fazendo aqui uma relação aos conceitos, eu não desenvolvi muito, sou honesto. Existe imensa coisa escrita, e só partilho aqui algumas coisas. Religiosidade e espiritualidade são conceitos que na psicologia já são desenvolvidos desde o século XIX. Tiveram uma pausa no século XX, quando começaram a aparecer as grandes teorias da psicologia, a psicanálise, o construtivismo, o behaviorismo, mas nos anos 70 voltaram em força e até agora, felizmente, continuaram. Estamos a falar de que a própria OMS já considera a dimensão de espiritualidade, considera uma dimensão não material do conceito de saúde, mas isto para nós foi muito importante. Conseguimos verificar que existe uma relação entre a religião e o bom funcionamento e bem-estar humano. Múltiplos estudos demonstram que os pacientes que frequentam serviços religiosos, independentemente da denominação, têm melhores resultados de cuidados de saúde a longo prazo. A frequência em rituais religiosos mostrou uma associação com diversos fatores que explicam o bem-estar e a satisfação com a vida, sustentando a teoria de que o aspecto social e a religião beneficia o bem-estar. Estamos a falar também de muitos estudos feitos em contexto hospitalar, em contexto de muitas doenças em que foram relacionados com modelos associados à religiosidade e espiritualidade. Portanto, temos aqui uma série de dados que nos permitem sustentar aqui a força que a religiosidade tem para a saúde e para o bem-estar do ser humano. Então, os meus objetivos principais com esta parte da minha dissertação foi perceber, muito simplesmente, se ter ou não ter uma prática religiosa vai aumentar os meus níveis de florescimento psicológico e verificar se a prática, ou melhor, se a frequência desta prática também aumenta esses níveis.
Em termos de método, em termos de amostra, 837 participantes responderam ao meu inquérito, entre os 18 e 83 anos, 70% praticamente eram mulheres. Em termos de escolaridade, 62,7% tinham um ensino superior ou mais. E relativamente aqui às questões que eu precisava para responder a estas questões, 63,7% indicaram que sim, que têm uma prática religiosa. Faço aqui uma ressalva que, na altura, não foi desenvolvido da minha parte. Hoje, se calhar, já teria feito com outra mentalidade. O que é que isto quer dizer? O que é que esta prática religiosa quer dizer? Eu há pouco falei-vos da motivação, mas, na verdade, ter uma prática religiosa quer dizer muita coisa. Eu não desenvolvi isso, fiquei-me apenas com este binómio, neste caso, de sim ou não. E falamos também daqui com que frequência vai uma igreja, um templo ou outro encontro religioso. Verificamos que 46,6% vai uma vez ou mais por semana. Depois temos algumas vezes por ano e uma vez por ano ou menos com 13,3%. Assim, muito rapidamente, o modelo utilizado foi o PERMA Profiler, portanto, que é a atualização multidimensional do PERMA. Isto é um exemplo de algumas questões que eram utilizadas, portanto, estamos a falar de uma escala de Likert de 11 pontos, de 0 a 10. O inquérito esteve disponível entre outubro e dezembro de 2017 e mais tarde foi, então, desenvolvido ou analisado através da SPSS número 20, na versão 25. Em termos de resultados, eu não vou falar muito de estatística, porque não sei até que ponto alguém aqui dos nossos presentes tem conhecimentos para tal. Eu preferi simplificar a coisa. E então, aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte. Na primeira questão, relativamente a ter ou não ter prática com o grau ou com os níveis de florescimento psicológico, o que eu tenho a dizer é que a dimensão de solidão não apresentou evidências significativas para o nosso estudo, para o meu estudo neste caso. No entanto, todas as outras dimensões positivas apresentaram níveis positivos, portanto, mais do que quem tinha não, e quem apresentava ou quem indicava que não tinha uma prática religiosa demonstrou que na dimensão emoções negativas o valor era mais elevado de quem dizia ter uma prática religiosa. Só queria partilhar também, caso seja útil, porque é que eu digo que solidão não tem evidências significativas. Só aqui para explicar um pouco, precisávamos que o p-value fosse inferior a 0,05. Ele apresentou um valor de 0,065, é superior, portanto isso indica-nos que não tem aqui evidências. Não há significância, não há evidências. Na segunda questão, eu simplifiquei a frequência para duas colunas e ficámos com alguma frequência ou muita, pouca frequência ou nenhuma. Aqui sim, foram verificadas evidências significativas em todas as dimensões. Quem tem uma prática religiosa apresenta elevados níveis ou altos níveis de florescimento psicológico nas dimensões positivas, vamos dizer assim, e quem indicou que não tem uma prática religiosa apresentou altos níveis sim, mas nas negativas. Em título de conclusão, podemos verificar que através do meu estudo realmente existe uma relação positiva entre a prática religiosa e os níveis de florescimento psicológico. Quanto maior for a frequência desta prática, maiores são os níveis de florescimento psicológico. Quem indica não ter uma prática religiosa e para quem tem uma menor frequência desta prática apresenta níveis mais altos de emoções negativas e de solidão. Acrescento ainda o seguinte: quando eu comecei a desenvolver este trabalho, o meu objetivo nunca foi afirmar nem comprovar que ter uma religião é melhor do que não ter. Na verdade, e no outro modelo isso é muito mais evidente, que o facto de estas pessoas que indicam não ter uma prática religiosa apresentarem neste estudo níveis elevados de emoções negativas e níveis elevados de depressão relativamente às outras dimensões, não quer dizer que num outro estudo, num outro contexto, com outras variáveis, não apresentassem ao contrário. Portanto, eu vejo isto como quem tem a religião como uma dimensão importante na sua vida, isto é positivo para elas, não é para os outros. Ponto. Este modelo de florescimento psicológico apresentou aqui algumas limitações, no sentido em que, comparativamente aos outros modelos de bem-estar,
não demonstrou assim grandes diferenças. Ele foi apresentado como uma tentativa de atualização do bem-estar subjetivo e do psicológico, mas na verdade com qualquer um dos outros podíamos chegar a resultados semelhantes, e está comprovado também, portanto, mas na verdade é um modelo interessante de se trabalhar. Agora, eu termino aqui a apresentação do meu estudo e gostava de partilhar convosco aqui o que eu ando a fazer, na verdade. Apresento-vos aqui alguns líderes, alguns deles infelizmente já não se encontram no nosso plano, e às vezes olho para eles e reflito sobre o que é que eles têm em comum. E até vos podia perguntar o que é que eles têm em comum. Bom, uma das coisas certamente é o seu sentido de humor. Todos eles têm um sentido de humor incrível e é fascinante ouvi-los só por causa disso. Mas, na verdade, não me interessa perguntar-vos a vocês o que é que eles têm em comum ou refletir sobre isso. Porque o que mais me interessa é refletir sobre o que é que eles têm em comum com quem os segue. Eles, de facto, são líderes, mas não deixam de ser seres humanos. De facto, são líderes com funções de liderança, mas não deixam de sentir necessidade de se realizarem, sentirem ter um propósito na vida, de dar significado àquilo que fazem, de dar significado ao trabalho que promovem com quem os segue. E alguns deles nem sequer escolheram ser líderes, não é? Portanto, o que é esta liderança? O que é que significa ser-se líder religioso? E o que é que isto pode proporcionar, não só para o líder, mas para quem os segue. E partilho convosco aqui um modelo simples, porque está associado à psicologia positiva e eu ando de olho nisto. Existem muitos modelos de liderança, muitos. A maior parte deles, se não todos, estão direcionados para as empresas, para as organizações empresariais, mas podemos eventualmente fazer aqui uma correlação com as organizações religiosas, por que não? Temos inclusive um modelo de liderança espiritual que nada tem a ver com religião nem espiritualidade, mas tem a ver com as organizações. Temos ainda um modelo de liderança evolutivo e apresento-vos aqui o modelo de liderança que está mais associado à psicologia positiva, que é chamado liderança positiva ou liderança autêntica. Ele está a ser desenvolvido, julgo que seja na Áustria, é muito recente, e há aqui de facto uma ligação ao termo inicial. Um líder, para ser líder dos outros, tem que saber liderar a si próprio. Existe um modelo, inclusive, de liderança que é a autoliderança. Portanto, é importante que um líder olhe para si e perceba de que forma é que, se autoliderando, aprendendo a si próprio a autoliderar, vai ajudar a ser melhor líder. Neste caso, quando um líder positivo reconhece e usa e fortalece os talentos dos colaboradores, e agora fazemos aqui uma ressalva para a comunidade religiosa, e fortalece os talentos dos adeptos que o seguem, também beneficia disso. Ganha mais resiliência, mais criatividade no desenvolvimento de soluções e respostas mais criativas aos desafios. O que é que importa aqui para os outros, para quem os segue? Promover o desenvolvimento de pensamentos positivos, bem como ajudar a identificar os talentos de cada um, importantíssimo. Ajudar a se sentirem confortáveis, estas pessoas que os seguem a sentirem-se confortáveis, satisfeitos com as tarefas que lhes são incumbidas. Ou seja, ajudá-los a sentirem-se envolvidos, dando tarefas que correspondem aos seus pontos fortes individuais e ajudá-los a desenvolver. Identificar e incentivar, aliás, a todos a sentirem-se como membros da equipa, neste caso, membros da comunidade, de alto valor. Garantir que todos na equipa se apoiam e tratam todos os membros com respeito. Transmitir significado nas tarefas que são relacionadas, eu tenho aqui trabalho, mas é a mesma coisa, o que vai tornar a realização mais visível. Além disso, feedback positivo, extremamente importante. Para mim, se um líder tem isto em mente, e se a função que tem como líder faz parte da sua realização pessoal, faz parte da forma como direciona toda a sua vida, o seu propósito, o significado que faz, daquilo que tem a fazer enquanto líder, então isso faz sentido, então significa que ele está a desenvolver-se como ser humano. A título de curiosidade, partilho aqui alguma literatura, aquilo que podemos encontrar mais facilmente, não estamos a falar de investigação, estamos a falar de livros que podemos encontrar. O primeiro é a teoria do Authentic Happiness do Sir Martin Seligman, não foi traduzido em Portugal,
Depois, a vida que floresce, é então onde encontramos um modelo de florescimento psicológico e depois esta investigadora, Miriam Akhtar, que existe esta tradução em Portugal, eu peço-vos que não ignorem, apesar de falar em pressão, eu julgo que isto é um pouco mais marketing do que outra coisa. O objetivo aqui é desenvolver estratégias de resiliência, estratégias de bem-estar, não tanto focado na palavra depressão. E, do modo geral, acredito, é o meu ponto de vista, que a psicologia positiva casa muito bem com a religião, casa muito bem com o papel que os líderes podem ter com as pessoas que o seguem, ajudar aqui a arranjar estratégias para desenvolver e para conseguirem dar a volta a algumas das suas situações de vida. Portanto, para mim, a psicologia positiva, do ponto de vista da religião, é aqui algo que pode ajudar as pessoas, neste caso os líderes. Obrigado, é isto. Obrigado, André. Podes compartilhar então a tela. Eu tive muito gosto, muito prazer em fazer parte do júri das provas públicas para a obtenção do grau de mestre no ISPA, que o André Leiria submeteu e onde apresentou este trabalho. Vamos ter agora um tempo para colocar algumas questões que eventualmente vocês queiram, algumas perguntas, peço que façam pequenas intervenções e realmente perguntas concretas, e quem tiver essas perguntas pode levantar aí a mão para eu dar a palavra. Entretanto, queria só dizer antes disso que seria interessante, eventualmente, com certeza o André já pensou nisso, este estudo foi feito antes da pandemia. Realmente estava aqui a pensar que efeitos é que a pandemia, se é que eventualmente terá alterado alguma coisa ou não nestes resultados. Porque noutras áreas nós vimos que já houve investigações e houve realmente muitas alterações. Mas não se, e até na prática religiosa e tudo isso, há estudos internacionais e também já foi feito um estudo aqui promovido por nós também na Universidade Lusófona, que mostram que há aqui algumas alterações significativas. Mas pronto, o estudo foi feito quando foi, não é? E não sabemos agora se daria resultados diferentes ou não. Há uma questão? Sim, na verdade, quanto ao Covid, já agora, professor, eu estive a ler algo. Era suposto incluir, mas eu estava com receio que fosse muita informação, mas eu encontrei algumas questões, como por exemplo, em termos de prática coletiva, haver uma diminuição de 50% para 20% e um aumento da individual para cima. Ou seja, parece-me que os indivíduos começaram a apostar mais na prática privada, exatamente porque não tinham acesso portanto, à coletiva, não é? Mas sim, é um tema muito interessante, muito interessante. Yeah. Alguma questão? Pois, eu tenho aqui, não sei se posso apresentar aqui uma questão. Pode, sim. Quer dizer, eu aqui, para já, achei muito oportuna e muito profunda, não quero dizer que fosse tudo resolvido agora, mas proporciona estudos, este aspecto foi muito importante, portanto gostei imenso. Agora, o único problema, não é um problema, é o problema da saúde. Quer dizer, mas isto vem de uma pessoa que é cuidadora informal principal da minha mulher, que tem doença de Parkinson na forma da cinese, e também sou um velho que devia tomar conta de mim, porque eu tenho 86 anos e também tenho incapacidade de 63%, e a minha mulher 80%. Porquê? Porque em dezembro, possivelmente repararam isso, em dezembro de 2020, a ONU, documento que pôs, deixou o envelhecimento ativo e passou para envelhecimento saudável. E eu que trabalhava no jornal e umas coisas para aí faço, a longevidade, passei a fazer artigos sobre, enfim, envelhecimento saudável. Porquê? Porque realmente, como eu estou rodeado de velhos aqui no prédio, não sei o quê, e a saúde, nós temos que arranjar uma coisa de não nos tirar assim muita felicidade, quer dizer, arranjar, até a única coisa que eu estou aí é a saúde, é preciso a saúde, por exemplo, a minha mulher vai de cadeira de rodas, fazer para o restaurante, não sei o quê, pena, para isso é preciso a saúde, dizer isso a pessoas que estão muito doentes, e eu hoje
cada vez mais gente, eu próprio, doentes e tal, mas que têm muitas das coisas que foi dito por nosso mestre André Leiria, que ajudam a essa vida. Portanto, gostei imenso, porque faço apenas esta parte. Desculpem lá a intervenção, porque eu não estou, enfim, não estou do vosso grupo, foi um bocado extra. Muito bem. Mais alguma questão? Ok, não sei se o professor Paulo Mendes Pinto ainda está connosco, ele está na sala, mas não sei se ele está disponível. Se não, pedia-lhe ele para encerrar, como responsável da área da ciência. Ok, responsável da área da ciência responsável da área da ciência das religiões. Como eu já disse, eu já lhe vou dar a palavra para ele encerrar. Entretanto, só queria aproveitar para lembrar, como disse ao início, que temos agora uma última sessão desta série, antes das férias, no dia 4 de julho, com a doutora Maria Isabel Cantiga Duarte, que vai falar sobre São Paulo, as comunidades primitivas, a identidade feminina e a família. E nessa sessão, então, do início de julho, vamos encerrar esta série do Laboratório de Investigação e depois retomaremos no próximo ano letivo, porque é um espaço de oportunidade realmente que considero que é muito importante para o desenvolvimento dos nossos investigadores, para os nossos alunos também, e para as pessoas interessadas nestas temáticas poderem refletir e colocar questões a quem nós convidamos para vir aqui apresentar a sua investigação. Muito obrigado pela vossa presença e passo agora então para terminar ao professor Paulo Mendes Pinto. Não, eu apenas quereria, enfim, dizer aqui duas palavras. Uma, a alegria e o prazer de ter ouvido o André numa exposição muito interessante que toca temáticas que a mim especialmente, no fundo, tudo tem a ver com o quebrar de uma noção tradicional de religião, tudo o que quebra esse paradigma mais clássico, para mim é muito interessante, em especial a noção de espiritualidade. E o trabalho do André traz um enfoque através de uma disciplina pela qual eu não entro, não é? E, portanto, para mim é muito interessante e é muito enriquecedor. E, portanto, agradecer ao André ter-se disponibilizado para apresentar aqui este seu trabalho e para, no fundo, nos apresentar aquilo que é, ao mesmo tempo, as suas conclusões do seu trabalho de dissertação de mestrado, mas é também, no fundo, material para as nossas inquietações, não é? E isso é sempre pertinente, é sempre bom, não é? E, por fim, agradecer, no fundo, a presença de todos, não é? Este nosso laboratório de investigação é, felizmente, já uma tradição muito boa que ajuda os nossos alunos a entrarem no ritmo da investigação, no ritmo das próprias apresentações dos trabalhos de dissertação e, portanto, este laboratório é extremamente útil para quem está no nosso mestrado e para fazer este caminho de entrar nas dissertações, na pesquisa, um caminho que muitas vezes é muito solitário e assim com o caminho paralelo, de mão dada com quem já por aqui andou e já fez dissertações ou está a ultimá-las, enfim, é um caminho muitíssimo mais fácil. E, portanto, agradecer também a presença de todos e, mais uma vez, dizer que este laboratório é para a ciência das religiões da máxima importância. Portanto, agradecer a presença em especial dos nossos alunos que estão em início de trabalho de dissertação, porque assim vão vendo pelos colegas como se podem ir dando alguns passinhos. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Até para o mês que vem, para a última sessão. Ok? Saúde. Obrigado, André. Até à próxima. Obrigada. Obrigado, André.